Bom dia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os termos das orações, tá? Nos termos das orações, nós temos o sujeito e o predicado. Para eu encontrar o sujeito, eu sempre tenho que estar fazendo a perguntinha para o verbo quem. Um exemplo, a engenheira corre feliz. Quem corre feliz? Então, a resposta é a engenheira. Eu encontrei meu sujeito da oração. Aí, o que eu falei sobre a engenheira é o meu predicado. Como eu falei, é a fofoquinha que eu contei sobre o sujeito. Corre feliz. Então, eu achei o predicado, que é o complemento desse sujeito, para eu entender o que está falando sobre o sujeito, dar sentido na frase, tá? Então, o sujeito eu sempre encontro perguntando para o verbo quem? Quem fez tal coisa? Quem? Sempre pergunto para o verbo quem? Eu encontro o meu sujeito, tá? O que eu estou falando sobre o sujeito é o predicado. E nesse predicado eu sempre tenho o verbo, sempre o verbo está no predicado, tá? Aí que nós vamos estudar também o verbo, se ele é transitivo, se ele é intransitivo ou se ele é um verbo de ligação. Então, o verbo transitivo é aquele que transita, ele precisa achar um complemento para ele ter sentido, que sozinho ele não tem sentido. Eu vou estar perguntando mais alguma coisa, tá? Então, veja bem, Rafael comprou. Rafael comprou. Eu vou querer saber o que ele comprou. Então, preciso de um complemento para eu entender esse verbo. Aí eu chamo de verbo transitivo. Ele vai buscar uma informação para eu estar entendendo, tá? Então, esse verbo é chamado de transitivo. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Transitivo direto é quando esse complemento não tem nenhuma preposição. E o transitivo indireto é quando ele tem uma preposição, tá? Então, veja bem, Rafael comprou pães. Rafael comprou o quê? Então, eu pergunto para o verbo o quê? Quando eu faço a perguntinha o quê, significa que eu vou achar o meu objeto direto. Então, esse verbo vai ser verbo transitivo direto, tá? Então, eu achei. Vamos voltar. Por exemplo, Rafael comprou. Eu vou analisar se eu achei meu sujeito. Quem comprou? Rafael. Então, eu achei o sujeito. Deixo separadinho o Rafael. Aí, o que eu falei sobre o sujeito? Comprou pães. Então, agora eu vou analisar o predicado. O que eu falei sobre o sujeito, certo? Comprou pães. Comprou. Então, comprou. Eu preciso de complemento para eu entender? Sim, né? Porque senão eu não vou entender. Comprou. Eu vou querer saber o que ele comprou. Então, eu preciso de um complemento. Então, é um verbo transitivo, porque ele tem que transitar para buscar o complemento. Verbo transitivo. Vamos ver se ele vai ser direto, se entre o verbo e ele não tem nenhuma preposição, então ele vai ser verbo transitivo direto. Ele não tem nenhuma preposição. Ele é comprou o quê? Comprou pães, tá? Então, eu achei também o meu objeto direto, certo, gente? Então, o verbo transitivo é quando ele precisa transitar para buscar um complemento. Ele sozinho não tem sentido, tá? Eu quero saber mais informações. Por isso que ele é chamado de transitivo. Ele transita para buscar mais informações, tá bem? Agora, vamos entender o verbo intransitivo. Então, numa frase, Ingrid morreu. Vamos achar primeiro o sujeito. O que eu tenho que perguntar para o sujeito, para o verbo, para eu achar o sujeito? Ingrid morreu. Quem morreu? Ingrid. Achei meu sujeito. Deixo separadinho lá o meu sujeito. Morreu. Deu para eu entender? Deu. Eu posso querer mais informações de curiosa, né? Mas ali já deu para o verbo já me informou que aconteceu, que ela morreu. Então ele não precisa de complemento. Então ele é intransitável. Ele não precisa buscar transitar.
Por isso que ele é chamado de verbo intransitivo, tá? Então aí nós achamos, aí ele não tem complemento, tá? Então vocês viram como achar o sujeito, o predicado, como achar o verbo, como que é o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Verbo transitivo, ele precisa transitar para achar o complemento. E o intransitivo, ele não precisa de complemento. Sozinho ele já tem sentido, tá bem? Então é isso, gente.